Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a alegria e o privilégio de conversar com meu irmão, meu amigo, Gabriel Guilherme Estevão. E o motivo dessa nossa conversa aqui, deste vídeo, é o lançamento do livro do Gabriel, está aqui, tem o meu aqui já quentinho, como a gente diz aqui no Brasil, né? Acabou de sair da impressão, do prelo, resgatado do reino das trevas. Subtítulo: Dedicado a Satanás antes de nascer, ele foi arrancado das garras do mal por Jesus. Aqui está a capa muito bem feita, o conteúdo. O conteúdo é fantástico, né? Eu já tive o privilégio de ler todo o livro. É uma história realmente impressionante. E para mim, o que realmente mais marca, e nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, é justamente o encontro que o irmão Gabriel teve com Jesus Cristo. O livro tem 208 páginas. E eu quero aproveitar aqui a contracapa para apresentar o irmão Gabriel, caso você não o conheça ainda, né? Gabriel Guilherme Estevão nasceu no dia 17 de setembro de 1990, no estado de Uíge, em Angola. Membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Luanda, foi batizado no dia 12 de março de 2012. É licenciado em Literatura em Língua Inglesa pela Faculdade de Humanidades e Letras da Universidade Agostinho Neto, em Angola, e mestrando em Estudos Religiosos com Educação pela Rusango. Não sei se a pronúncia é essa, depois o irmão pode me corrigir. Rusango University, de Zâmbia. Casado com Iracelma Nádia, é professor da Escola Sabatina e evangelista internacional. É com ele que eu converso, então, hoje. Irmão Gabriel, obrigado por aceitar o convite. As suas palavras iniciais aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo agora. Graça e paz da parte do nosso bom Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos pelo convite concedido pelo meu amado irmão, pastor Messerson Borges. Eu, com todo o prazer, nós falamos da maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço o convite. E para todos que estão a acompanhar de forma direta e indiretamente, agradeço a tua companhia e a tua presença, que continue acompanhando-nos até ao fim. Amém. Antes de nós fazermos uma oração para começar nossa conversa, eu quero ler aqui na Bíblia, inclusive é um texto que aparece numa das orelhas do seu livro, Gabriel, Efésios capítulo 6, eu vou ler aqui os versos 10 a 13, que dizem assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu tenho certeza de que o irmão Gabriel sabe muito bem do que se trata esse texto de Paulo, essa batalha real que acontece nos bastidores da história, esse grande conflito entre o bem e o mal, e eu louvo a Deus porque o irmão Gabriel é uma dessas pessoas que foi resgatada das fileiras do inimigo para as fileiras de Cristo, né, para a igreja de Deus. Eu vou fazer uma oração agora, então daremos prosseguimento aqui à nossa conversa, porque temos muita coisa para perguntar ao irmão Gabriel e ele vai nos testemunhar, então, da transformação que Deus operou na vida dele. Vamos orar. Amantíssimo Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, por tua infinita graça, por teu poder libertador e pela vida do irmão Gabriel e da sua família. Nós pedimos agora que o teu Santo Espírito se faça presente aqui e lá também, na Zâmbia, onde ele está agora, e que nos abençoes, que possamos ter aqui uma conversa que louve e dignifique e honre o teu nome. Abençoa, Senhor, os equipamentos que estamos utilizando, que tudo transcorra segundo a tua santa vontade. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós partirmos aqui para as perguntas, deixa eu falar mais uma vez aqui do livro que está sendo lançado agora, né, Resgatado do Reino das Trevas. Eu vou deixar aqui na tela este link aqui, observe aí, abre.ai
barra Livro Gabriel. Por meio deste link, você pode adquirir o livro do irmão Gabriel. Tenho certeza de que será uma leitura realmente impactante, impressionante, mas também que vai mostrar para você como Deus é maior, como Deus ele liberta as pessoas das garras do mal. Então está aí, abre.ai/livro Gabriel. Você pode também adquirir o livro no Instagram do irmão Gabriel, que é o @Gabriel_Estevão_Angola. Anote aí, @Gabriel_Estevão, sem os acentos, né? Estevão_Angola. No Instagram do irmão Gabriel, você pode clicar então ali no link, né, da bio, e você terá acesso também ao link ali que lhe permite adquirir o livro do irmão Gabriel, tá bem? Era um livro muito aguardado, né, irmão Gabriel? Muitas pessoas perguntando e, graças a Deus, no tempo certo, com a colaboração de muitas pessoas, o livro está à disposição. Irmão Gabriel, começando aqui com a sua infância, né? Vamos começar lá do princípio. Fala um pouco sobre a sua infância lá em Angola. Lá em Angola, você está em Zâmbia, né? Se quiser falar um pouquinho também sobre o seu país, para que os amigos aqui da live possam ter uma ideia, assim, de onde você nasceu, fique à vontade, tá bom? Com certeza, é com prazer. É uma maravilha nós falarmos da graça de Deus. É uma maravilha nós falarmos da maravilhosa graça de Deus. E a coisa mais importante, o foco neste momento. O foco não é a história. O foco não é a personagem da história. O foco é aquele que resgatou. O foco nosso é testemunhar da graça, testemunhar de Jesus Cristo. Então, nosso foco não é o Gabriel, não é a história do Gabriel, mas a história daquele que resgatou-nos, porque está escrito. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E quando ele for levantado, atrairá todos para ele. Então, nós estamos aqui para testemunhar do poder transformador de Cristo. Não importa a sua história, Deus tem um propósito para si e para mim também. Para nós começarmos com a nossa história, conforme está registrado mesmo no livro, com mais ênfase, Angola é um país africano e, de acordo com a nossa tradição, todo o pessoal, até principalmente meus irmãos de Angola, que estão em outros países, também africanos que estão em outros países, que vivem, conhecem a nossa realidade, a nossa cultura, que feitiço ou magia negra, para nós, é uma questão de cultura. Então, sendo uma cultura, eu nasci na província de Luanda, nesse caso. Nasci na província de Luanda, que é a capital de Angola, mas por algumas circunstâncias, eu fui transportado para a província de Luís, onde eu cresci. Mas onde tudo começou? A minha história, como está registrado, e como muitos já sabem, como está registrado através da primeira história que foi contada, começa com a dificuldade da minha mãe. Não tinha o privilégio de alcançar. Ela tinha um ventre fechado. Mas antes, de acordo com a história contada pelos meus avós, os anjos tinham fechado o ventre dela para que não pudesse ter filho. Mas por quê? Para que o nome de Lúcifer também fosse glorificado. É só para dizer que os do outro lado, eles imitam aquilo que Deus faz nos filhos dos homens. Então eles queriam manifestar o seu poder. Fecharam o ventre da minha mãe para ela não alcançar. E como é tradição, a nossa tradição aqui, ter filho é um privilégio, é uma honra, é uma bênção. Como também a cultura bíblica, que ter filho naquela época era um privilégio principalmente para a mulher, também para ser honrada. Isso também acontece aqui na África. Ela queria ter filho com meu pai. Eles fizeram de tudo para que eles pudessem. Foram buscaram remédios em vários lugares, mas eles não conseguiram. Mas aparece um anjo chamado Asbad, veio ter com meu avô, pai do meu pai, chamado na época Velho Bengo. Velho Bengo era o título que era atribuído a ele porque ele era um regedor da área. E a área era chamada Bengo, a comuna do Bengo, município de Cangola, no território da província de Luís.
Cangola é o nome atribuído àquele município naquela época. Atualmente é considerado de Alto Cauale. Alto Cauale é um dos municípios que tem duas comunas. Tem Cayongo, uma comuna Cayongo e outra comuna chamada Bengo. Então está a se referir à comuna chamada Bengo, território, a comuna que faz a divisão entre Uís e Malange. É nesta província que estou a referir. E num bairro chamado também Bengo, na aldeia chamada Bengo, é lá onde a história começa. O meu avô, pai do meu pai, chamado Velho Bengo, por ser o regedor daquela área, da comuna do Bengo, e o nome era Estevão Mondo, um regedor poderoso, e não somente era regedor, também como era sacerdote satânico, sacerdote das sociedades secretas. Ele fazia parte da magia negra e da magia branca. Por isso que ele tinha um poder de proteger a comunidade em que ele estava. Então, a outra família também do outro lado, que a mãe da minha mãe, também era curandeira, ou quimbandeira. Nós tratamos esse nome para aquelas pessoas que trabalham com magia, trabalham com feitiço, para curar as pessoas. Então, a minha avó, na parte da minha mãe, nesse caso, a mãe da minha mãe, também era agente. Fazia parte da sociedade secreta. E ela era curandeira, tradicional. Então, no meio desta família, sendo elas tradicionais, e que a magia era uma questão de brincadeira, uma questão de cultura para eles, lá nasce essa dificuldade. E o anjo Asbade aparece ao meu avô, chamado Velho Bengo, que é considerado como, ele é chefe dos chefes tribais africanos. Nós chamamos de Soba, em português chamamos de rei, mas aqui é chamado de uma forma, de um português leve para nossos irmãos que estão no outro lado, é chefe tribal africano. Então meu avô era chefe dos chefes tribais africanos. E tinha que ter, para ser um chefe, tem que ter poderes superiores, espirituais, estamos a referir de magia. Entrar em contato com os espíritos. Eles entravam em contato com os espíritos, estamos a falar dos anjos caídos, para quem é cristão, para quem é crente e para quem é religioso, estamos a referir mesmo dos anjos caídos. Eles entravam em contato. Então, quando aparece esse anjo chamado Asbade, já não era novidade para o meu avô, sendo ele um sacerdote do mundo oculto. Este anjo Asbade anuncia ao meu avô de que, a partir do ventre da filha dele, nesse caso que seria aqui a Nora, vai nascer um rapaz a quem Lúcifer lhe dizia todos os atributos que os cristãos dão a Jesus, os do outro lado atribuem para Lúcifer, ou nesse caso para Satanás, porque Lúcifer significa anjo de luz, para Satanás. Eles não o chamam de Satanás, eles chamam de Lúcifer. Eles chamam todos os títulos que é dado a Jesus. Ele diz então, a partir do ventre dela vai sair um rapaz que vai glorificar o nome de Lúcifer no mundo. E ele será um especial e fará parte do nosso meio. E estará no vosso meio, mas nós o guiaremos. Ele nascerá consagrado e com poder para que ele faça aquilo que o mestre mandar. Ele será um dos nossos. Então o tempo passou e no dia apropriado que eles anunciaram, antes até da minha nascença, o próprio anjo anunciou a dieta que a minha mãe devia consumir enquanto estivesse no ventre dela. Seria um alimento restritamente vegetariano, para que eu nascesse com uma mente lúcida. E não só, também tinha que consumir sangue de pessoa, para que eu pudesse nascer também ou desenvolver com espírito frio. Frio mesmo, quando está se fala de frio, é mesmo de frio sem remorso, sem sentimento de compaixão. Ali, o tempo chegou e eu nasci, no dia que está registrado mesmo lá, dia 17 de setembro de 1990, eu conheci o mundo, isso na província de Luanda, nesse caso, no bairro Boa Vista, na época na rua Kimakinda, próximo ao palácio. Quem conhece esta área, na época em que estou a referir, era uma época mesmo chamada de Boa Vista.
por causa da visão que se tinha enquanto estivesse no alto da montanha e contemplaste a baixa. Você contemplava a beleza natural misturado com artificial. Então, nesse Irmão, alô, sim? sim, irmão Gabriel, então é como diz aqui o subtítulo do seu livro, né? Dedicado a Satanás antes de nascer, Com você foi certeza. arrancado das garras do mal por Jesus, né? Então, a sua história, ela me mostra que, independentemente da origem de uma pessoa, não existe um destino traçado, né? A Amém. gente pode exercer o livre-arbítrio e ser libertado por Jesus, não importa qual tenha sido o contexto de nascimento, de crescimento, enfim, né? Só para os nossos amigos terem aqui uma ideia, vou colocar de novo aqui na tela o link para quem quiser adquirir o livro, né? Vou deixar aí na tela. Aqui está o livro, né? Resgatado do Reino das Trevas. Eu vou mostrar aqui para vocês o sumário, para vocês terem uma ideia dos... Claro que nessa nossa conversa aqui não dá para a gente abordar tudo, né? Mas nas mais de 200 páginas aqui, o irmão Gabriel conta detalhes. Então aqui o capítulo 1 tem o título Antes de eu nascer, capítulo 2, Educado pelos demônios, capítulo 3, Na presença de Lúcifer, capítulo 4, Da fazenda para o bairro, capítulo 5, O falso sistema de adoração e os deuses substitutos, capítulo 6, Meu encontro com Jesus, aqui foi o auge mesmo, né, da obra, que me emocionou, capítulo 7, A luta contra os demônios, porque uma vez que a pessoa se converte, todos nós, né, continuamos lutando contra as forças do mal, e imagine alguém como o irmão Gabriel, que foi arrancado mesmo lá do reino das trevas, as lutas que enfrenta, né? Mas Jesus é maior, Deus é o Criador Todo-Poderoso. Então, aí está o link na tela, e eu quero fazer mais, eu quero sortear um exemplar desse para um amigo que está aí no chat nesse momento aí, comentando, acompanhando a transmissão. Vai ser um pouco diferente hoje. Eu vou pedir o seguinte, que você coloque aí no chat, eu quero ganhar o livro, então faça algum comentário, né? Alguma mensagem para o irmão Gabriel. É só você participar no chat que eu já vou ter ali os nomes para fazer o sorteio. A pessoa que for sorteada, ela vai saber que foi da seguinte forma. Vai ter que ver amanhã ou na segunda-feira no Instagram do Gabriel e no meu. Ali nós vamos colocar, então, o nome do sorteado ou da sorteada que vai receber em casa o livro Resgatado do Reino das Trevas. Combinado assim? Então, o Instagram do irmão Gabriel, vou repetir aqui, é o @Gabriel_Estevão_Angola. @Gabriel_Estevão_Angola. E o meu é @Michelson Borges. Então, amanhã ou na segunda-feira, acompanhe, fique atento ali, atento, nos nossos 2 Instagrams. Nós vamos colocar ali, então, um cartaz, um pequeno cartaz ali, com o nome da pessoa sorteada, combinado? E eu já peço que você aproveite aí para compartilhar o link desta live, da gravação depois também que vai ficar disponível, com seus amigos, com seus grupos de contato, para que esse testemunho do irmão Gabriel possa alcançar mais pessoas. Aqui no meu canal tem um vídeo já que eu disponibilizei faz alguns anos com a história do irmão Gabriel. E esse vídeo alcançou muitas pessoas. E eu espero que essa nossa conversa também ela tenha um alcance grande para que o nome de Deus seja honrado mais uma vez. Prosseguindo aqui então, irmão Gabriel, você falou então da sua infância, você nasceu num contexto já de feitiçaria, de envolvimento com os espíritos caídos, com anjos do mal, né? Nós sabemos que se trata de anjos caídos aí. E você mencionou alguma coisa aí no começo da sua fala. Você disse que você foi trazido ao mundo com uma missão especial, que os espíritos queriam que você desempenhasse uma missão especial. Conta pra gente que missão foi essa para a qual você foi designado. A missão que me foi dada é uma missão especial, porque a partir mesmo do momento que comecei a ter a noção das coisas, eles já me punham na mente, esses são os anjos, que punham na minha mente de que eu era um especial. E sendo especial, eu teria que ter uma mente semelhante à de um Deus. E a minha missão específica era para ser um escritor, e não somente um escritor, fazia parte dos reptilianos. Talvez já ouvi falar da palavra reptiliano. Reptiliano é uma palavra que deriva de réptil. Réptil ou serpente. O mesmo processo que Satanás utilizou para enganar o ser humano, para entrar em contato com o primeiro ser humano,
ele usou a serpente como um instrumento e ele estava por trás de tudo isso. Assim também ele usa todas as pessoas que se consagram, que ele mesmo escolhe, ele aparece e ele usa essas pessoas como instrumento. Eu estava para ser um escritor, eu estava a ser preparado para ser um escritor. E sendo escritor, não sou simplesmente um escritor, mas um escritor específico, como existem muitos. Dentre eles, seria um destes. Estava sendo preparado para ser um escritor satânico. Isso não somente, porque quando é das escrituras, é dos escritos onde vêm os filmes, onde vêm as novelas, onde vêm todas as outras coisas também necessárias para romance, como romance, histórias. Então estava sendo preparado para ser um escritor. E não somente um escritor, mas um que devia escrever livros ou histórias contrariando as histórias já registradas nos livros sagrados. Esta era a minha missão. Até lá, no livro, eu conto de uma forma mais abrangente, de uma forma mais específica, porque lá eu estava sentado, estava a escrever de uma forma mais específica quais são as missões e quais são as áreas em que devia atacar. Lá também está mesmo no livro, com mais detalhes. Certo. Você fala aí que era para ser um Deus, né? Interessante que essa mentira de Satanás, ela vem lá do Éden, já antiga, né? Quando ele disse para Eva que ela seria como Deus, né? Satanás ele promete algo que ele não pode cumprir e depois leva a pessoa para o abismo, na verdade, né? Para o fundo do abismo. E outra coisa que fica clara também no seu livro, mais ainda, é que algo que as pessoas às vezes duvidam de que seja um fato, mas e você está aqui para testemunhar a respeito, né? É que o inimigo ele usa pessoas para produzir cultura, para produzir conteúdos, né? Livros, séries, filmes que tenham conteúdos ali, que tenham anti-valores, anti-verdades, mentiras, na verdade, né? Que contrariam a palavra de Deus. E você estava sendo preparado para ser um desses produtores de conteúdo diabólico, né? Infelizmente. Mas louvado seja Deus, porque você acabou sendo usado, na verdade, por Deus para escrever, né? Foi uma inversão aí, né? Total, né? Deus o usou para escrever um livro que, na verdade, honra o nome dele. Outra coisa que me chama a atenção aqui no seu testemunho, irmão Gabriel, é que o vegetarianismo, vamos voltar a esse ponto aí, né? O vegetarianismo e outros cuidados, assim, que nós, adventistas, chamamos de temperança, de estilo de vida saudável, eram exigidos de você e de outros que foram preparados, estavam sendo preparados para desempenhar um papel importante aí sob os interesses de Satanás, né? Por que o vegetarianismo, o cuidado com a saúde, eu lembro que quando eu li o seu livro, você também dormia cedo, você, enfim, praticava os 8 remédios naturais, né, que nós tanto valorizamos como adventistas, né? Por que esse cuidado grande, assim, por parte de satanistas com a saúde? Muito bem. Conforme já disse desde o princípio, desde o princípio diz o seguinte: Satanás nunca cria coisa nova. Talvez que a pessoa que está no outro lado está a me ouvir e faz parte desse grupo, ou está lutando, ele faz parte desse grupo dos satanistas, das sociedades secretas. Não importa de que tipo de sociedade secreta você está, talvez és amedrontado de que se você sair, você vai morrer. Isso que eu estou a falar, as coisas que eu vou falar neste momento, você vai confirmar, se você faz parte dessa sociedade, vai confirmar que isto é uma realidade. Todos os satanistas, principalmente aquele a quem Lúcifer escolhe, ou aquele que se consagram voluntariamente, ou que fazem parte da família já consagrada, são pessoas preparadas, de forma preparadas. Quem os prepara são os próprios demônios, são os próprios anjos caídos. Creia ou não, isto é uma realidade. Creia ou não, isto é uma realidade. Eu não estou a dizer, não quero persuadir para você acreditar. Investigue por si mesmo. Todos os satanistas de alto nível, ou aqueles que estão sendo preparados para chegar a alto nível, nós chamamos daqueles que estão se preparados para se tornar deuses. Eles são obrigados a seguir regras restritas da parte de Lúcifer e dos seus anjos.
restritamente vegetarianos, é porque Lúcifer também dá mesmo, dá riqueza, dá condições aos seus aliados para fazer o quê? Para que eles tenham as condições que ele mesmo pede. Por isso que ele dá mesmo. Ele dá o terreno, dá o espaço para que você faça aquilo que é necessário. Como aconteceu comigo. Era obrigatório viver na fazenda, como pequeno ainda, para ter uma mente lúcida. Quando você é restritamente vegetariano, quando estamos a referir restritamente vegetariano, não há derivado da carne ou derivado de outros, de coisas artificiais. Estou a referir vegetariano. É para ter uma mente lúcida e eles preparam esse tipo de pessoa para combater contra os vivos. Eu faço uma descrição lá no livro. Faço a comparação entre vivos e mortos. Talvez você já ouviu falar de terrores, vampiros, filmes semelhantes assim. De forma lógica, isso não tem lógica. Como é que um morto vai ser vivo? Ou é morto e vivo? Mas ao mesmo tempo você acompanha esses filmes. Ele está a contar a história de que existe um grupo de pessoas específicas que são preparadas para combater contra os vivos. Vivos são aqueles que têm Cristo como Senhor da sua vida e como Salvador pessoal deles. Então, para combater com esse tipo de pessoa, porque eles têm discernimento espiritual é a presença do Espírito Santo na mente dessas pessoas. Então, para querer combater com eles, você tem que procurar ter uma mente quase semelhante a deles, uma mente lúcida, com intelectual acima do normal. Então, procurar criar algo semelhante para que a pessoa possa enganar aqueles que estão dentro, que são semelhantes ao Altíssimo, ou aqueles que têm o Espírito Santo, que os guia. Essa é a missão desse tipo de pessoa. Essa é a missão também desse tipo de pessoa. E a alimentação também restrita a ser vegetariano é para isso. Ter uma mente aberta, preparar-se para os mortos, para os vivos, não para os mortos-vivos. É interessante porque a Bíblia e também os escritos de Ellen White, né, para nós adventistas, são tão enfáticos, né, em dizer que nós temos que cuidar da saúde, tanto quanto cuidamos da nossa natureza espiritual, da nossa comunhão com Deus, porque os hábitos de saúde, o estilo de vida saudável, eles abrem o nosso entendimento para compreender melhor a palavra de Deus, para ter uma comunhão mais direta com o Criador e ouvir a voz dele, né? Satanás sabe que isso funciona. Então ele acaba usando a mesma metodologia, só que não para abrir a mente para a verdade, mas para abrir a mente para as suas mentiras, né? E você viveu tudo isso também. Irmão Gabriel, você tinha contato direto, né, com anjos caídos, como você conta no seu livro. Você tinha noção de que eles eram realmente anjos do mal? Como que era como foi essa experiência? Eu lembro mesmo, eu me lembro como se fosse ainda hoje, ainda pequeno, quando os anjos apareciam em mim para entrar em contato comigo. Quando pequeno, eles também se transformavam em crianças, às vezes em animais. Em qualquer tipo de forma, eles se transformavam para entrar em contato comigo, para brincar comigo, ainda como pequeno lá na fazenda em que eu cresci. Anjos se comunicavam comigo, era uma questão de amigos. Eles treinaram-me para chamar de amigos, de companheiros, de meus pais. E principalmente, eles me educaram para chamar do pai, principalmente, a Lúcifer. A Satanás, nesse caso. Estamos a falar de diabo, Satanás. Eles treinaram-me para falar. Eu entrava em contato. Desde pequeno, eu sabia que eles eram amigos, os meus familiares. Só comecei a ter a noção de que eles são... Enquanto estava no outro lado, eu não tinha noção de que eles eram maus ou bons. Só sabia que eles eram meus amigos. Eles me ensinaram a chamar de amigos, de companheiros, de melhores amigos. Então, enquanto estava no outro lado, eu não sabia se eles eram bons ou maus. Eu só sabia que eles eram meus companheiros, como eles me ensinaram. Aqui no livro tem situações assim muito impressionantes, né? Você conta, não vou dar aqui alguns pequenos spoilers, né? Como a gente fala, você conta que os anjos do mal, os demônios, eles simulavam, inclusive, sepultamentos, né? Sepultavam animais e por hipnose faziam com que as pessoas pensassem que ali estava sendo sepultada uma pessoa.
e depois eles assumiam a forma dessas pessoas que haviam sido ou mortas ou sequestradas para sacrifícios, né? E assim eles agiam simulando a aparência, a voz e tudo mais aí dessas pessoas que haviam morrido. Então, é algo que a Bíblia também diz, né? Que o diabo ele se transforma em anjo de luz para enganar, até se possível, os escolhidos, né? Com fenômenos, não é para ser estranho para um cristão que lê a Bíblia perceber que o inimigo ele realmente usa esses enganos, né? O livro Grande Conflito, que nós vamos entregar ano que vem aos milhões pelo mundo, tem um capítulo específico em que Ellen White fala sobre o poder do sobrenatural, né? Como os anjos do mal realmente fazem essas coisas. E aqui no seu livro você conta em detalhes esses fenômenos, esses enganos, né? Que Lúcifer e seus anjos usam, né? Para colocar em armadilhas as pessoas. Bom, como sempre se faz, né, num testemunho, a gente deve dar mais destaque realmente à transformação, aquilo que Deus fez. Eu vou deixar para os leitores, e volto a colocar aqui na tela o link para quem quiser adquirir o livro do irmão Gabriel, está aqui, Resgatado do Reino das Trevas, o subtítulo diz tudo, né, sobre o que a obra traz, dedicado a Satanás antes de nascer, ele foi arrancado das garras do mal por Jesus. Então, aí está o link na tela, abre.ai/livro Gabriel, ou então no Instagram do irmão Gabriel, que é o Gabriel, @Gabriel Estevão Angola. Ali no link da bio, você pode também ter acesso a uma página onde o livro dele está ali disponível. E como eu já disse, eu vou sortear um exemplar. Alguém vai ganhar esse livro aqui, certo? Eu vou enviar pelo correio. E para participar, basta você comentar, basta você dizer aí no chat que você gostaria de receber, de ganhar o livro, né? E depois faremos o sorteio e vamos revelar o ganhador ou a ganhadora, como eu já disse, colocando no Instagram do irmão Gabriel Estevão e no meu Instagram também. Amanhã ou segunda-feira a gente já coloca lá o nome da pessoa que vai receber em casa o livro. Quem receber em casa o livro, depois eu vou colocar aqui na tela um e-mail para que você possa enviar, então, os seus dados, o seu endereço direitinho, para receber lá, então, a obra, 208 páginas de um testemunho muito impressionante. Vamos, então, para a parte bonita da história, irmão Gabriel. Como foi o seu encontro com Jesus? E como foi esse processo de libertação das forças do mal? Antes mesmo, eu lembro-me de uma das missões que deixou-me perturbado, apesar de que foi na Índia. Fomos na Índia, num espaço específico da Índia. Lá na Bíblia, lá no livro específico, em que lugar, onde nós estávamos. Acho que essa foi uma das missões em que eu acompanhei, que houve uma reviravolta a partir da minha própria consciência, mas acho que não foi por mim mesmo. Acho que havia um poder supernatural, superior dentro da minha consciência. Enquanto eu contemplava aquele massacre, sacrifício de pessoas, muitas pessoas a serem sacrificadas, mas muitas pessoas. Eu vi inúmeras pessoas. Eu estou a falar pessoas normais que foram sacrificados a um Deus insaciável. Eu estava lá. Eu acompanhei aquela cena. Foi algo desumano. É mesmo algo desumano, mas quem impediria aquilo? Foi pela primeira vez em que eu senti algo sobrenatural, remorso, que eu nunca senti. Comecei a ter. Por que a morte de tantas pessoas? Mas tantas pessoas a um Deus insatisfeito? Porque cada vez ele dizia mais e mais. De uma forma detalhada, você pode encontrar isso no livro. E o espaço em que eu falo. Foi neste momento que eu comecei a ter um sentimento. A partir daquele encontro, eu saí de lá da Índia, voltei à minha cidade, a minha cidade natal, nesse caso Angola, meu país. E depois, passando mais um tempo, recebi outra missão para ir para Cabinda. Cabinda é uma das províncias mais a norte de Angola. E lá, onde está uma tribo, que nós chamamos de Bacons, é uma das províncias também muito tradicional,
em que o feitiço, a magia negra, é uma realidade como uma cultura lá também nesta província. Para quem é angolano e para quem é um vizinho do Congo, meus irmãos, quando está referido isso, eles testemunham disso. E eu sou Bakongo, e os Bakongo são conhecidos no meu país, Angola, como os homens da magia, os homens da feitiçaria. É assim que nós somos chamados. Mas, quando eu fui para essa província chamada Cabinda, com uma missão específica, era para... Irmão Gabriel, só um detalhe, se não precisa entrar em detalhes, mas o que eram essas missões para as quais você era enviado? Muito bem, eu especifico lá no livro até está lá mesmo que tipo de missão é essa, mas está referido, era para destruir alguns missionários que estavam lá, acampados. Se opor à obra de Deus, né? Certeza. Era uma questão de destruir os missionários que foram enviados para a cabina que estavam lá. Porque para o reino das trevas, um missionário consagrado é uma ameaça para uma nação, é uma ameaça para uma comunidade, é uma ameaça para uma província. Porque ele vai trazer luz enquanto tem trevas. Então era para matar essas pessoas. Só que eu fui transportado pelos anjos. Quase ao chegarmos lá, a casa toda estava iluminada e quem estava por cima a controlar esta casa era um ser extraordinário, ao qual eu nunca tinha visto antes. Eu já tinha encontro, conforme está no livro, eu já tinha encontro com os anjos, cresci com os anjos. Anjos maus? Ok, dos anjos maus, tive encontro com o próprio Lúcifer, mas algo sobrenatural, um ser que nunca vi antes e diferente dentre todas as criaturas. Eu podia ver anjos caídos, anjos não caídos, as suas estruturas e como eles são, mas este ser era um ser de luz, ele emitia luz própria, mas na verdade não era como um anjo. E este mesmo ser disse para mim e os anjos que estavam a acompanhar-me, que estavam a levar-me, a transportar-me: não as toques. Estas são as minhas joias preciosas. Amém. E nós regressamos, não as tocamos nem chegamos tão próximo porque tivemos que regressar. Aquele ser, aquela voz marcou-me. A voz ficou gravada e a imagem ficou gravada na memória do longo prazo. Eu ficava a pensar, quem é aquele ser? Ele não é um ser humano normal, ele não é um anjo, mas quem é aquele? Perguntava aos meus anjos da guarda que andavam sempre ao meu redor, eles não queriam me satisfazer, simplesmente diziam que aquele é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo, quem? Vinha em mente, o maior inimigo nosso é Jesus. Um tal chamado Jesus, um tal chamado Cristo, o homem da cruz, o cara lá de cima, o homem do céu. É ele o nosso maior inimigo, então é aquele. Como que ele, nosso maior inimigo, não é como nós, não é como... É alguém diferente. Ali aparece um missionário que começou a falar de mim, chamado Bem-vindo Hilário Ventura. O Bem-vindo Hilário Ventura, até agora, neste momento que estou a falar, ele é adventista do sétimo dia em Angola. Na época era da igreja adventista do sétimo dia, Sambizanga. Como ele, antes de ir para a sua casa, ele passava na nossa rua, ao sair da cidade, passava na nossa rua, e nessa época eu estava na loja do meu irmão mais velho, chamado Adão. Ele passou minha primeira vez lá e falou de um homem, de um tal chamado Jesus. Ele dizia que Jesus tinha poder para libertar as pessoas, não importa a sua história, não importa onde você estiver. Ele falava de um tal Jesus que tinha um poder, e ele falava como se fosse ele conhecesse a minha história, conhecesse quem eu era. Ele dizia os que estão lá nas trevas, os que estão lá naquele grupo satanista, ele falava como se fosse alguém que contou a ele a minha história. Foi a primeira vez, a segunda e a terceira vez, os anjos meus que me acompanhavam não estavam a gostar, porque eu fui ensinado a não entrar em contato com aqueles que são amigos da verdade, aqueles que andam na luz. Dentre eles, lá estava esse adventista do sétimo dia. Eu não estou a especificar, eu só estou a dizer aquilo que eu fui ensinado.
nós reproduzimos aquilo que fomos ensinados. Então, lá estava ele, e os anjos meus estavam nervosos. Ele queria que eu expulsasse ele, para que eu não ouvisse mais. A última vez que ele falou, lembro-me, falou-me de Jesus, e quando eu saí de lá, eu fui para casa começando a pensar nesse Jesus, se tinha poder de libertar mesmo o ser humano no local em que eu estava, se ele tinha mesmo esse poder. Então comecei a meditar. Eu dizia para mim, se este Jesus a quem aquele homem falou tem o poder de libertar, que apareça a mim, eu quero entrar em contato com ele. Eu quero vê-lo pessoalmente, eu quero ouvir a sua voz e quero ver com meus próprios olhos, esse tal Jesus. Se é verdadeiro mesmo, então que apareça. No instante, eu estava deitado no meu leito, no meu quarto. Eu vi que a luz, o quarto ele já estava acesa, mas estava a se iluminar mais. Os anjos que estavam comigo, pela primeira vez, desde a minha nascença até aquele momento, eles nunca, por um milésimo de segundo, me abandonavam. Mas foi a primeira vez que eles desapareceram, porque não podiam suportar a presença daquele que estava ali em frente. Eu fiquei paralisado. Lá no livro conto de uma forma mais detalhada. Eu fiquei paralisado. O processo que nós fazíamos com as pessoas, paralisar os membros do corpo, mas não mexer na mente, assim aconteceu comigo. Ele fez tudo isso para me fazer lembrar que aí tinha um poder superior. Fiquei paralisado, meus olhos abertos não podiam piscar também. Ele apareceu um ser. E ele dizia, as primeiras palavras foram, tenha paz. Essas palavras que vinham da boca dele foi diretamente para mim. E houve uma mudança. As palavras só disse, tenha paz. O coração frio e escuro que tinha, é como se foi retirado e colocar um coração cheio de paz pela primeira vez, desde a minha nascença até esta época. Até neste momento, estou a referir de 2008. Desde a minha nascença até aquele ano de 2008, isso é junho, e nós estamos aqui em junho. Pela primeira vez, eu comecei a ter o sentimento de paz. Paz como um dom, paz como algo sobrenatural. Depois dali, ele começou a falar comigo. Eu comecei a fazer tantas perguntas dentro da minha consciência. E essas perguntas todas estão no livro. Você pode apreciar essas perguntas. E são importantes. Eu cresci para ser cético. Cresci com uma mente cética. Eles me ensinaram a questionar tudo. A não fazer nada sem questionar. Porque fazer questão é a forma de crescer. A melhor forma de crescer e de aprender é fazer perguntas certas no momento certo. Para que você saiba. Então fiz tantas perguntas a esse ser que estava dentro de mim. Antes da sua resposta, ele disse-me, eu te criei para algo melhor. Eu te criei para algo melhor. Deus te criou para algo melhor. Eu posso reproduzir palavras para você também. Deus nos criou para algo melhor. Não para sermos escravos, mas Deus nos criou para um propósito. Começou a dizer, antes de responder as perguntas que eu fiz para ele, eu te criei para algo melhor. E eu apareci aqui porque você pediu. Jesus só vai aparecer a você quando você pedir que ele apareça. Ele é tão cortês. A sua forma extraordinária, eu descrevo como ele apareceu. Alguém tão extraordinária quanto aquele, tão cortês quanto aquele, eu nunca vi. Tão respeitoso, amoroso, sua aparência dele já me encantou. E a forma de falar ainda encantou-me ainda mais. Isso é que Deus quer para você também. Ele quer atrair você para si. Talvez essa é a tua vontade. Eu entreguei, depois de tanta conversa, eu descrevo lá no livro, foi uma conversa longa. É uma conversa longa, mais de 2 horas. É uma conversa muito longa, você pode encontrar isso no livro. Mesmo que está no livro, não.
Acompanhe, leiam isso no livro, vais encontrar essa história, o que é que nós falamos lá, o que é que Jesus falou para mim, o que é que eu falei para ele. Foi uma conversa. Esse foi o capítulo que mais me marcou, sem dúvida, né? Com Duas certeza, coisas assim que me chamaram a atenção. Primeira, você usou o livre-arbítrio, que nem o diabo pode arrancar do ser humano. com Você certeza, pediu para Jesus se manifestar. com É só o certeza. que Deus muitas vezes espera, né? Que nós abramos uma brechinha para Ele. E Amém. segundo a frase que Ele disse para você, que ela ecoa, né? Eu não te criei para isso, né? Eu não criei você para isso. Eu criei você para algo muito melhor, algo muito maior. Não importa, como disse o Gabriel, né? Não importa o caminho que você esteja trilhando neste momento, meu querido, minha querida, saiba disso, lembre-se disso. Deus criou você para algo muito melhor, muito maior. Dá tempo de voltar, dá tempo de viver com Jesus. E uma coisa, né, Gabriel? Você disse que sentiu paz. Quer dizer que, mesmo tendo sido criado para ser um príncipe das trevas, você nunca tinha sabido o que era paz, né? Eu convivi com pessoas, está a referir multimilionário, pessoas que têm dinheiro. Eu convivi com eles. E até agora conheço muitos que têm tudo. Eu conto lá na experiência, está lá no livro, que eles são tratados simplesmente como isca. Eu vivi esta realidade. Eu posso aparentar diante das pessoas que têm tudo, mas isso é para chamar a atenção das pessoas, para que eu me torne como isca. E eles sonham em viver a vida que estou a viver, mas eles não sabem que a vida que estou a viver é uma vida de miséria. Talvez você é cantor famoso internacional, talvez você é um pregador internacional, talvez você é um empresário internacional, e talvez você fez pacto para ter o que você tem agora, e não consegue ter paz porque você vendeu a tua alma ao diabo. Você vendeu a tua alma aos espíritos, com a intenção de ter paz, mas ao contrário, eles tiram a paz. Isto é uma realidade, é um facto. A procura do sentido da vida, a procura das melhores condições da vida, muitos vendem as suas almas. Eu conto isso no livro, daquilo que eu testemunhei, não estou a falar de pessoas, daquilo que eu testemunhei com meus próprios olhos e com meus próprios ouvidos vi. Isso está lá descrito. Talvez você é um destes. Acompanhe, leia o livro e Deus vai te dar a oportunidade de você fazer a tua escolha também. Satanás não obriga ninguém. Todos os satanistas que estão a ouvir isso, e todos aqueles que uma vez estavam lá, mas Deus também os libertou, testemunham isso. Satanás não obriga a ninguém enquanto você ainda estás como um agente passivo e não ativo de Satanás. Eu descrevo agentes passivos e agentes ativos de Lúcifer, de Satanás e os seus demônios. Agentes passivos são aquelas pessoas que servem a Satanás de forma involuntária, de forma sobrenatural, de forma natural. Como nascemos com uma inclinação carnal, pronto para o mal, então esse tipo de pessoas servem. Mas antes de você ser um ativo, eles mesmos também te avisam. Mas entrar num caminho sem saída, você quer entrar? Satanás obedece, Satanás e todos os seus demônios obedecem à regra do grande conflito. Eles não obrigam ninguém. Mas talvez você foste e você precisa sair. O mesmo Deus. Já recebi ligações internacionais de pessoas que fazem parte disso. Gabriel, como é que você saiu? Gabriel, é impossível sair nessa sociedade. Como é que você saiu? Me orienta como é que você disse. Não, eu não saí. Todo mundo sabe que nessa sociedade ninguém sai vivo. Foi Jesus que me tirou. Foi Jesus que me livrou deste grupo, dessa sociedade. Amém. Este Jesus pode libertar você. Você não precisa temer. Você só precisa crer. E Jesus vai aparecer como apareceu a mim. Ele tem essa capacidade. Ele só não pode aparecer porque você não está a pedir. Ele vai aparecer se você pedir. Ele vai aparecer se você clamar. Dizer, Senhor, ajuda-me. Senhor, preciso de ti. Ele vai aparecer como eu pedi. E ele me apareceu. Amém. Isto é um facto. Isto é uma realidade na minha vida. Experimente e você verá. Agora, irmão Gabriel, como dizemos aqui no Brasil,
O inimigo não deixa barato quando Deus arranca um de seus instrumentos, né? Um de seus servos. Depois que você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, depois que você se converteu, Satanás, seus anjos ainda tentaram trazê-lo de volta ou tentaram ameaçar você. Como foi isso aí? Eu sei que no livro você conta com mais detalhes, mas puder resumir um pouco também essa questão? Eu chamo isso de espinhos. Essa foi a parte de espinho, a parte em que eu chorei. Eu chorei amargamente como homem. Eu me lembro ainda como se fosse hoje. Eles não dão trégua. Quando eles estão a perseguir, de preferência, de preferência um cidadão normal que cometeu um crime anormal de uma sociedade e é procurada por polícia internacionais. Talvez a polícia mais temida do mundo à procura desta pessoa, ele ainda pode encontrar um lugar do mundo em que ele pode se esconder e não ser visto. Mas quando você está nessa sociedade e você procura sair, ou Deus te resgata, eles nunca desistem de te maltratar. Eles criam todas as condições, todos os meios apropriados para te fazer cair, para te pôr na miséria e você voltar para eles e eles te matar. Eu chorei, está lá mesmo no testemunho, está lá no livro de como Deus, depois de Deus ter me resgatado, eu ter aceito Ele, eu vivi como um miserável. Eu aprendi a viver como um miserável. Você já viste? É mais fácil um pobre ficar rico e ficar feliz do que um rico tornar-se pobre. Alguém que quase tinha tudo, mas perdendo os privilégios e viver como uma pessoa normal. Viver como uma pessoa normal. E ainda por cima ser expulso no meio da família. Ele criou tanta, como é que eu posso dizer? É mais fácil a gente falar para as pessoas. Mas a realidade do grande conflito que nós vivemos, do jeito que eu vivi, eu chorei. Doença, mais doenças, doença, mais doença, sem saber o que você tem. Vai nos laboratórios, os laboratórios não detectam nada. Porque eles disseram, você vai morrer, você não vai viver. Eu passei mal. E eles não desistem. Mas eu entreguei a Deus. Deus nunca me deixou só. Deus sempre estava em meu lado. Em todos os momentos, Deus estava lá comigo. Amém. Eu, como ser humano, mas Deus estava lá dizendo, filho, a realidade neste mundo, eu não te chamei para você viver de uma forma feliz. Mas eu não te prometi que você viverias feliz. Neste mundo, enquanto você viver neste mundo, aprenda a viver. Aprenda a se contentar com tudo. E com a vida, eu aprendi a me contentar. Eu conto essa experiência. Lá no livro está de uma forma mais detalhada ainda. Com lágrimas eu aprendi com Deus. Com lágrimas eu aprendi a ser feliz com tudo que Deus me dá. Deus estava lá ao meu lado e nunca me abandonou. Ele está aqui comigo. Também pode estar contigo. Não importa as circunstâncias. Desapontamentos, dificuldades nós vamos passar. Ele nunca me prometeu que viveria uma vida feliz eternamente. Isso não é uma realidade. A nossa realidade é sofrimento. A nossa realidade é desapontamento. A nossa realidade é falta de pão. Isso faz parte do nosso viver. Mas Deus nunca me deixou só. Nunca me deixou só e também não pode te deixar só. Ele está sempre ao nosso lado. Ele chora conosco. Eu vi ele a chorar comigo. Lembro-me como se fosse ainda hoje. Num desapontamento em que eu estava na província de Luís, quando eu fui para tratar os documentos. Depois de falsidades que eles que estavam criando, a gente que estava lá a criar, apareceu um anjo a me consolar. Eu estava a chorar. Eu vi com meus próprios olhos. O anjo a quem Jesus enviou disse, vai consolar ele. Ele falou comigo e resolveu a situação. E em várias situações, até que o próprio Jesus apareceu pela segunda vez. Foi no momento que estava gravemente doente.
com uma doença, todos membros da minha família, meu irmão mais velho, minha sobrinha, todos de casa conhecem essa história e conhecem esse momento, quando eu estava quase a morrer. Meus irmãos também da Igreja Central de Luanda, que foram visitar-me várias vezes, viram que eu estava pele e osso. Pele e osso. Eu estava morrendo. Eu estava morrendo, mas não sabia que os laboratórios não davam nada. Estava morrendo. E ali Jesus apareceu pela primeira vez. Isso está lá na história, está lá no livro. Apareceu pela segunda vez, dizendo: filho, eu estou contigo. Não desista. Isso faz parte. Mas eu estou contigo. Eu não te deixarei. Foi que me deu mais força para continuar. E ali me dá força também para testemunhar nas pessoas de que Deus está conosco em todas as circunstâncias da vida. Deus vai estar contigo. E Deus está aí contigo. No momento da pessoa quem você mais ama desaparecer, Ele está aí contigo. Amém. Louvado seja Deus. E em breve todos esses sofrimentos terão fim, né, irmão Gabriel? Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Nós estamos aqui conversando sobre o livro Resgatado do Reino das Trevas, um livro recém-lançado pelo irmão Gabriel Guilherme Estevão, conta o testemunho dele de ex-satanista, resgatado por Cristo, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Um livro impressionante, impactante, e já disse aqui que quero sortear um exemplar para você que está aí no chat. É só colocar aí uma participação sua aí, escreve alguma coisa, manda uma mensagem para o irmão Gabriel, simplesmente coloque ali, eu quero ganhar o livro, né? Nós vamos fazer o sorteio, e amanhã, no mais tardar segunda-feira, nós vamos revelar o nome do ganhador ou da ganhadora no Instagram do irmão Gabriel e também no meu Instagram. O meu é @MichelSonBorges e o do Gabriel é @Gabriel_Estevão_Angola. Então, nesses dois Instagrams, você terá ali o nome, vocês verão quem ganhou o livro, e aí depois eu vou colocar aqui, eu coloco lá também, né? A gente coloca lá no cartaz o e-mail para o qual a pessoa ganhadora terá que enviar seus dados, rua, bairro, cidade, CEP, para receber em casa esse livro impressionante. Irmão Gabriel, num vídeo que eu já disponibilizei aqui no meu canal faz alguns anos, se você não assistiu ainda, você que está nos acompanhando, é só você colocar no buscador do meu canal Testemunho Ex-Satanista Gabriel, alguma coisa assim, você vai encontrar ali o primeiro vídeo. Nesse vídeo, irmão Gabriel, você fala sobre revoluções que Satanás está promovendo no mundo, né? Você poderia, assim, resumidamente, lembrar para a gente que revoluções são essas? Para quem está a referir, isso faz parte das sociedades secretas. Existem várias sociedades secretas. Dentre elas, eu fazia parte de uma delas. Já ouviste talvez falar do protocolo do Sábio do Senhor? Já ouviste falar talvez dos Iluminantes? Talvez você ouviu falar de várias sociedades. Dentre elas, existe alguém, eles seguem filosofia única, que é combater contra a verdade verdadeira. E um dos maiores satanistas da época passada, do século passado, chamado Aleister Crowley, ou Alex, ou Alexandre, britânico, ele descreve, também teve um encontro, ele entregou a sua alma a Satanás, e é um dos satanistas considerado patriarca satânico. Ele é um dos patriarcas satânicos dos últimos dias. Ele descreve as revoluções. Dentre essas revoluções estão para preparar as pessoas, preparar a última sociedade para a vinda, não de Cristo, mas para a vinda daquele que há de vir. Este não é Jesus, mas alguém que está para vir. Talvez você ouviu falar de Maitreya. Já ouviu falar de a vinda, não será do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a vinda de Lúcifer personificado. A contrafação, né? A contrafação satânica. Mesmo isso. Então, preparar a mente das pessoas. Essas pessoas serão preparadas. Então, essas revoluções, nós temos 7 revoluções. E tem mais outras, mas o que eu menciono são 7 revoluções. Dentre elas está a revolução social, isso é inversão de valores. A inversão de valor em todas as formas, nós vemos isso na sociedade. A inversão
social, revolução sexual, revolução das drogas, legais e ilegais, revolução de pactos satânicos, revolução musical, todas essas revoluções para a sociedade moderna, e essa sociedade moderna que nós somos torná-la a uma sociedade líquida. Sociedade líquida é descrito por um homem. Sociedade líquida são pessoas que não são instáveis. Preparar as pessoas para que eles se tornem pessoas instáveis. Não seguram numa questão, não seguram numa ideia. Eles estão, é como se fosse líquido. Quando você pega um copo com água, o que você faz? A água adapta-se de acordo com o recipiente em que lhe é posto. Assim, essas revoluções é para preparar a sociedade dos últimos dias, as sociedades para se tornar uma sociedade líquida, uma sociedade sem convicção. Não importa a convicção acadêmica. Isso está referindo de todas as áreas, com convicções religiosas, com convicções científicas, em todos os seus rumos, para que se torne uma sociedade líquida, relativismo em todos os sentidos. Eu poderia dizer que colocar a Bíblia em xeque, né? Colocar dúvidas com relação à palavra de Deus, que é a verdade absoluta, está num dos principais objetivos do inimigo também, né? Com certeza. Isso faz parte. Tudo que eles fazem é para contrafazer, é para contrapor a verdade verdadeira que Deus quer para que o ser humano saiba, para a salvação do ser humano. Eles criam todos os mecanismos para a perdição do ser humano. Ok. E você mencionou aí, entre essas revoluções, 7, né? Revolução musical, envolve... Você fala também no seu livro sobre como o inimigo vem usando a mídia para isso, né? Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso, irmão Gabriel? Questão da música, questão das mídias, dessa indústria cultural, como o inimigo tem usado, porque também a gente percebe que nem todo tipo de possessão é aquela que ele faz as pessoas caírem ao chão ali, esperneando, né? Há tipos de possessão mais refinadas também, né? Mais culturais, digamos assim, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso também. Eu vou começar com uma citação de um famoso filósofo chamado Platão. Ele dizia assim: deixa-me fazer uma música, deixa-me cantar, deixa-me escrever uma música para uma nação. E não importa quem vai fazer as leis para esta nação. Em outras palavras, está a dizer, a música tem o poder de transformar os teus sentimentos, a música tem o poder de transformar a tua mente. A música tem este poder. Então a música é um instrumento extraordinário para ultrapassar os limites de cultura, para ultrapassar limites de tradição, para ultrapassar limites de religião. É com a música. Então a música é uma arma letal que pode destruir você e construir você. Pode destruir uma sociedade e construir uma sociedade. Isso é o poder da música. Talvez você não saiba. A música também é representação de Deus. A verdadeira música. A alteração dela, o que é que vai representar? É isso aí. Eu descrevo até no livro, de uma forma mais detalhada, de forma também científica, de uma forma detalhada lá no livro. O que é que a música pode fazer na nossa consciência? O que é que pode fazer na nossa mente? Enquanto estamos em conexão com Deus, quando você ouve uma música que você já ouviu, uma música pode transformar, pode alterar os teus sentimentos, alterar os teus pensamentos enquanto estás em conexão às vezes. Pode te tirar da conexão. A música pode transformar o seu caráter para o bem ou para o mal. Esse é o poder da música. Não sou especialista nisso, mas daquilo que eu testemunhei, eu descrevo lá no livro. Daquilo que eu testemunhei com meus olhos, com meus ouvidos, eu descrevo lá no livro. E quanto aos filmes e às séries aí de Hollywood, né, outras produções, isso também é complicado? Quais são os critérios que nós, como cristãos, deveríamos ter para escolher que tipo de leitura, de filme ou de música deveríamos consumir? Eu gostaria de citar uma parte que está mesmo na Bíblia. Diz-nos o seguinte, que Deus nos deu o discernimento, o livre-arbítrio. E eles também nos pede para quê? Tudo aquilo que é de bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
tudo que é louvável, tudo devemos nos perguntar: isso vai dar honra, vai agradar a Deus ou não? Será que isso vai desagradar a Deus ou não? Em tudo que a gente fazer, diz 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 31, tanto no comer, no beber, no fazer qualquer outra coisa, devemos fazer para a honra e glória de Deus. Devemos nos perguntar: isso vai agradar a Deus ou não? Então, a Hollywood, eu não preciso falar, para falar de língua inglesa, a palavra Hollywood nós chamamos compound word, é uma palavra composta. Em português nós chamamos de palavras compostas por aglutinação. Palavras compostas por aglutinação são duas palavras juntas. Ali nós temos holy e temos wood. Holy quer dizer algo sagrado ou sagrado, algo separado. E wood, algo que tem a ver com vegetal. Algo proveniente do vegetal. Algo natural, de árvores. Então, não estamos a falar automaticamente de madeira sagrada. A madeira sagrada que a Hollywood está a referir, fala nesse sentido. Eu não preciso falar, eles mesmos falam. Isto é uma realidade. É a madeira que todos os feiticeiros, a Hollywood, é a madeira sagrada que todos os feiticeiros a nível mundial utilizam ou consagram para o fim de locomover-se de um local para o outro. Eles usam a Hollywood, a madeira sagrada. Sempre que você ouvir falar de estrelas de Hollywood, está falando dos feiticeiros, ok? Da madeira sagrada. Isso que está a se referir. Isso não é novidade. Para quem é satanista, sabe isso. Se você quer, pode pesquise por você mesmo. Dos livros escritos pelos próprios satanistas de alto nível, vai encontrar isso nas suas próprias definições. Eles mesmos vão falar. Então, nós devemos pensar se isso vai agradar a Deus ou não. Eu não posso dizer que é pecado você assistir aquilo, porque se um dia vai me encontrar, eu vou assistir. Então você tem que analisar: isso vai agradar a Deus ou não? O que eu vou aprender com ele? Vai me levar a Deus ou vai me tirar de Deus? Isso é para nós pensarmos. Irmão Gabriel, de que outras formas as pessoas podem talvez estar assim envolvidas com o satanismo, com as coisas do mal, sem se aperceberem disso? Muito bem, eu até descrevo isso de uma forma específica e detalhada mesmo lá no livro, de que os próprios satanistas têm níveis também. E além também de ter níveis, os próprios satanistas, nem todo satanista é satanista. Mas como? Existem, eu descrevo lá os agentes ativos e agentes passivos. Agentes ativos são aqueles que de forma voluntária, com uma consciência livre, entregam a sua alma ao serviço dos demônios, ao serviço dos espíritos caídos. E fazem de uma forma voluntária, com consciência limpa, com consciência livre de que eles estão a fazer a vontade de Satanás. E tem outros agentes passivos. Os agentes passivos são aqueles que fazem a vontade de Lúcifer sem a noção exata de que eles estão a servir a quem? A Lúcifer. Isso que eu procuro descrever lá, e de uma forma mais detalhada eu descrevo quais são os tipos de pessoas, os 4 grupos, tanto da parte de Deus também como da parte de Lúcifer, de Satanás nesse caso. Da parte de Deus também tem agentes ativos e agentes passivos de Deus. Agentes ativos de Deus são aqueles que amam a Deus, conhecem a Deus, eles convivem com Deus, eles sabem o que estão a fazer, estão convictos do que estão a fazer. E os agentes passivos também de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus, eles fazem tudo que Deus quer, mas sem ter a noção de um Deus verdadeiro, de um Deus do céu. Então são esses grupos que existem entre eles. Mas eu descrevo também as pessoas que se consagram de forma voluntária, qual é o processo que passam, o porquê que eles, quais são as condições que eles estão pedindo, porque para entrar, para se consagrar, é necessário que a pessoa entre de uma consciência livre. Eu descrevo lá até o processo que a minha avó fazia quando recebia pessoas que queriam fazer pactos, queriam vender as suas almas para ter fama, para ter dinheiro. Eu descrevo isso também mesmo lá.
no livro de uma forma mais detalhada. Certo, e o livro que estamos mencionando é este aqui, né? Você já viu. Resgatado do Reino das Trevas, dedicado a Satanás antes de nascer, ele foi arrancado das garras do mal por Jesus, que você pode adquirir por este link aqui na tela, ou então no Instagram do Gabriel, que é o @Gabriel _Estevão _Angola. Ali tem um link na bio. Você pode também ter acesso ter a chance de adquirir esse material, presentear também a outras pessoas que queiram encontrar a libertação que só Deus pode dar. Irmão Gabriel, e outra coisa, né? Lembrando aqui, já estamos caminhando para o fim da nossa conversa, nós vamos sortear alguém dos que estão participando aí no chat, com os seus comentários, e esse nome vai ser revelado amanhã, ou no máximo na segunda-feira, no Instagram do Gabriel Estevão e no meu também. Nós vamos colocar ali um cartaz com o nome da pessoa e o e-mail para o qual ela deve enviar seus dados para que nós possamos enviar, então, o livro. Dados como rua, bairro, CEP, endereço completo, para que nós possamos enviar o livro, então, para ela. É importante também que essa pessoa, ao enviar seus dados para o e-mail, diga que livro ela ganhou. Diga assim, pelo menos, eu ganhei o livro do irmão Gabriel. Porque nas lives que eu faço aqui no meu canal, a gente sempre está sorteando livros, enviando vários livros para as pessoas aí voluntariamente, e aí eu não quero confundir, mandar o livro errado para ninguém. Então, coloca lá o seu nome e diga assim, eu ganhei o livro do irmão Gabriel, tá bom? A pessoa que for sorteada, naturalmente, né? Irmão Gabriel, aqui no Ocidente, de modo mais, assim, comum, né? As pessoas são mais céticas, talvez não estejam tão envolvidas com magia, não diretamente, pelo menos, né? Magia, ocultismo. E nós temos, assim, muitas vezes pessoas que acham até que isso é teoria da conspiração, que não é bem assim, que não existe. Eu comecei a nossa conversa lendo aqui Efésios capítulo 6, em que Paulo diz que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, né? Mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Ou seja, há um grande conflito se processando e não envolve só seres humanos. Há anjos, né? Demônios, enfim, essas realidades a Bíblia revela e mostra. Que conselhos você daria para essas pessoas que brincam com as influências do mal, achando que talvez isso não seja tão perigoso assim, que não é bem dessa forma, que é um exagero? O que você diria para essas pessoas? Na verdade, me lembro ainda como se fosse hoje, os métodos que os próprios anjos me ensinaram, e não somente a mim, mas também aos outros, que criar mecanismo, criar ideias, teorias, para impedir o conhecimento de Deus. Quando as pessoas acreditarem de que não existe Deus, melhor para eles mesmos. Que não existe anjos, melhor para eles mesmos. Porque se não existem anjos, não existe Deus, nós vivemos só neste planeta. E se existimos só, tudo que acontece é próprio ser humano, é fruto do próprio ser humano. Então, para eles é melhor. É só para dizer, acreditar ou não na existência de seres sobrenaturais, isso não influencia nada. Isso não impede nada. Mas outra coisa que eu tenho para dizer, que eu aprendi mesmo com eles, eles diziam assim, vamos criar nossas próprias ideias. Eles põem na mente das pessoas o que acreditar e o que não se deve acreditar. E entre elas também aprendemos a filosofia. A filosofia como um meio. A filosofia no sentido negativo, não no sentido positivo. De não acreditar na existência de um ser sobrenatural superior que criou o universo. Isso também é uma teoria, uma crença. Também uma crença de um grupo específico. E os anjos também trabalham com esse tipo de pessoa. Agora, não acreditando na existência de um anjo, isso não impede com que eles continuem a trabalhar melhor para eles mesmos. Mas é só para dizer, todo ser humano tem a razão de não acreditar em alguma coisa. E tem também suas razões de acreditar em alguma coisa. Há um livro que está escrito intitulado Onde creem os que não creem? Todo ser humano crê em alguma coisa. Uma das coisas que eu aprendi no outro lado, para dominar a mente do ser humano, é a partir das suas convicções. As nossas convicções têm o poder de dominar-nos. Podem ser elas convicções religiosas, convicções científicas,
convicções tradicionais, convicções culturais. Não importa quais são as suas convicções, elas te conectam a um ser superior que você adora. Não importa que tipo, ideia talvez pode ser o teu Deus. Essas ideias podem se tornar um Deus para si. Então, todos nós estamos conectados a uma crença. Acreditar na existência de Deus ou acreditar em outra coisa. Então, é só para dizer, brincar de não acreditar em Deus não é muito bom. Não é muito bom. Até busco a experiência de homens, grandes homens da filosofia, grandes homens de referência, que na verdade também acreditavam em Deus, como por exemplo Charles Darwin, uma pessoa conhecida como homem da evolução, mas na verdade ele acreditava na existência de Deus. Ele acreditava que há um ser sobrenatural, mas ele tinha feito um pacto de uma forma pessoal com os anjos caídos, ele tem que cumprir o seu papel, mas no seu interior sabia que existe um Deus superior. Mas os seus seguidores, muitos deles, deixam de acreditar em Deus, fazem coisas piores que até o próprio fundador não fez, como muitos filósofos que por sua vez também se converteram. Só para dizer que a crença a um Deus vivo não é só para os baixos níveis, mas também para os inventores. Como conhecemos muitos deles na história, registrados na história, acreditaram na existência de um Deus, como o Pascal, o homem da invenção, o próprio Isaac Newton. Então, só para dizer que todos aqueles que não acreditam na existência de Deus, acreditar ou não, isso não vai influenciar nada. Mas para mim, de preferência, eu prefiro continuar a acreditar nesse Deus. Se eu não fosse adventista, eu seria adventista do sétimo dia. Se eu não fosse religioso, eu seria religioso. Então é uma bênção ter as minhas convicções. Eu estou convicto e eu respeito as pessoas que não acreditam como eu acredito. Eu acredito e respeito as pessoas e amo as pessoas que não acreditam como eu acredito. Então, esse é o motivo de amar os nossos irmãos. Uma vez Jesus Cristo nos disse: eu tenho o meu aprisco, tenho as minhas ovelhas, mas ainda tem outras ovelhas noutros apriscos. Aquelas são as ovelhas, tem muitas ovelhas ainda, que ainda estão a lutar. Mas Deus está trabalhando na mente deles. Então que Deus continue na mente. Vamos orar a favor dessas pessoas que não acreditam, ou que acham que tudo é uma teoria de conspiração. Vamos orar a favor deles. Eles não são nossos inimigos, eles são nossos amigos. Eles também precisam da salvação. Eles precisam também acreditar nesse Deus. Vamos orar. Apesar que a oração não muda a pessoa que não quer mudar. A oração aproxima, faz com que nós nos aproximemos de Deus. E a oração de uma pessoa também faz com que Deus haja na vida de outra pessoa. Porque o grande conflito é um conflito jurídico. Quando eu estou a orar a favor de alguém, Deus vai aparecer nesta pessoa. Não porque a pessoa está a pedir, mas porque eu, como ser humano, normal como ele, estou a pedir. E Deus vai aparecer dizendo: olha, a oração desta pessoa vai ser o argumento de Deus para falar com aquela pessoa. Então seja você o argumento de Deus para a salvação daquela pessoa. Ore a favor desta pessoa. Não critique. Vamos orar. E Deus vai atender as nossas orações, falando com essas pessoas. Não obrigando, mas falando nos seus corações. Persistindo. Como Deus tem persistindo em tocar em nossos corações, em nos convencer a voltar para o seu caminho. Que Deus nos abençoe. E vamos continuar a orar a favor dos nossos irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Sabe, irmão Gabriel, eu vi muitas semelhanças, assim, claro, porque as experiências são parecidas, né? Com o livro da Casa Publicadora Brasileira, que tem como título Viagem ao Sobrenatural, do irmão Roger Murnau, né? Eu diria que o irmão Gabriel Estevão é o Murnau da África, né? Ele traz aqui informações realmente reveladoras. E o mais importante, né? Ele mostra também, como o irmão Roger Murnau, um ex-satanista, que Deus, o poder de Deus é maior
e ele nos ama, ele quer nos libertar, quer nos salvar. Se você quiser adquirir o livro do irmão Gabriel, está aqui na tela, de novo, o link, né? É só digitar no seu computador, no seu celular, esse link aí, abre.ai/livro Gabriel, você vai ter acesso, então, às formas, né, de adquirir o livro. Ou então, no Instagram do irmão Gabriel, que é o @Gabriel_Guilherme, @Gabriel_Estevão_Angola. Lá no link da bio, você encontra também a forma de adquirir o livro Resgatado do Reino das Trevas. Uma leitura impressionante mesmo para você ler aí, dar de presente para pessoas que precisam de libertação também e talvez não conheçam o caminho para isso. Irmão Gabriel, uma última pergunta. Diga para os nossos amigos por que eles devem ler o livro Resgatado do Reino das Trevas. É uma benção partilhar daquilo. Até, lembro-me ainda como se fosse hoje. O motivo que me levou a testemunhar da maravilhosa graça de Deus nas pessoas. Desde o momento que tinha aceitado Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, como Senhor da minha vida, eu fechei o meu coração para não contar a ninguém. Porque tinha em minha mente, eu não posso dar a conhecer nas pessoas porque as pessoas não vão amar-me. Ao contrário, eles vão me criticar. Ao contrário, vão saber da minha história feia, daquilo que eu fiz antes de me tornar cristão. Então eu tinha esse receio. Eu não queria contar, não queria que as pessoas soubessem quem eu era antes. Porque era uma história terrível. É uma história triste, principalmente para nós cá em África. Eu tinha em minha mente que se eu contar nas pessoas, as pessoas vão me dizer que eu sou feiticeiro. Vão falar que eu sou assim ainda. Então não queria contar isso. Apesar das dificuldades que eu passei, eu conto lá mesmo na história, também lá no livro, Resistado, a razão que me fez com que eu escrevesse, a razão também que me fez com que eu falasse nas pessoas, é que não é para as pessoas que não conhecem esse mundo. Não é para aquelas pessoas que não conhecem o mundo escuro. Não é para aquelas pessoas que, principalmente, que não fazem parte, que nunca fizeram parte em nenhuma sociedade secreta. É para aqueles que entregaram as suas almas a Satanás. Isso é que me incentivou mais. Uma vez estava a ouvir a música de um cantor internacional muito famoso, americano, e de antiguidade até agora continua a ser, tem essa fama. Ele dizia na sua música, e diante da plateia, ele dizia assim, com lágrimas, ele cantava, e as pessoas que estavam na plateia pensavam que é uma piada. Eu sabia o que ele estava falando. Ele dizia o seguinte: eu vendi a minha alma ao diabo. Eu não tenho poder. Eu pensava que eu devia ganhar alguma coisa, mas o pessoal lá, todo mundo estava a gritar. Ei! Ele estava a dizer a realidade dele mesmo. Mas as pessoas que estavam lá como plateia, estavam como se fosse uma piada, estavam a ouvir esta música. Ele cantava em inglês. Eu vendi a minha alma ao diabo. Esta fama no mundo real, se eu voltasse à minha história, se eu voltasse no princípio, eu não faria o que eu fiz. Eu vendi a minha alma ao diabo. Eu faço agora parte de um grupo, de uma sociedade secreta que não posso sair. A minha alma está vendida. Eu já não tenho esperança. Eu não sei. Eu pensava que esta fama, que o dinheiro me daria aquilo que eu precisava. Me daria felicidade. Ao contrário, tirou minha felicidade e me põe como um miserável. Eu tenho fama, tenho dinheiro, mas sou miserável. Perdi o sentido da vida. Ele cantava isso. Isso me incentivou ainda mais. É falar para eles que apesar, você ainda tem esperança. Deus ainda está ali para te salvar. Deus ainda está aí para te resgatar. Você fez uma má escolha, mas a má escolha que você fez, Deus pode perdoar você e pode te acolher como um filho. Então criou-me desejo de começar a contar nas pessoas, dizendo: Deus tem o poder de resgatar você. Não importa que tipo de sociedade secreta em você está. Não importa que a maior sociedade secreta em que ninguém pode sair vivo. Porque eu testemunhei pessoas que estavam para sair, morreram. Nessa sociedade não se sai vivo. Eles matam. Então dizem:
Esse Jesus que libertou-me tem o poder de libertar qualquer ser humano que acreditar a sair neste grupo para testemunhar o poder maravilhoso e libertador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Libertar de qualquer coisa, né, irmão? Com certeza, em todas as circunstâncias da vida, Jesus tem esse poder de libertar. Eu sou testemunho. Eu escrevi isso para testemunhar. Principalmente, não importa a sua história, não importa o local em que você está, não importa até quão fundo você está da lama do pecado, não importa como como os demônios te perturbam, não importa a sua vida atual, Deus está preparado, está disposto para perdoar você, para resgatar você. Deus te criou para algo melhor. Deus nos criou para algo melhor. Amém. Criou para nos dar vida em abundância, vida com sentido. Então, essa é a razão pela qual escrevi este livro, para dizer às pessoas que este mesmo Jesus, a qual você ouviu falar, tem o poder de transformar a tua vida. Tem o poder de falar contigo de forma pessoal. Ele é um ser pessoal. Eu ouvi com meus próprios olhos. Eu ouvi com meus ouvidos as suas próprias palavras. Ele é real para mim. Ele é real para mim e também pode ser real para você. Ele me libertou-me de uma sociedade secreta que não se sai vivo. Ele me tirou-me vivo e me mantém vivo até agora. Eu vivo com a graça de Deus. Você não sabe quais são as circunstâncias que passam para me manter vivo até agora. Isso não é simplesmente uma piada. Isto é um facto. Perseguições, eles continuam a perseguir de várias formas, mas Deus está comigo em todas as formas. Até agora, neste momento que falo, Deus está comigo. Se Ele não estiver comigo, em milésimo de segundo, eles têm o poder de me matar. Mas Deus está comigo, está me mantendo para dizer que Deus te ama e Deus me ama. E Ele está disposto para proteger você. Não tenha medo de sair do lugar em que você está. Não tenha medo de escolher para perder. Às vezes nós temos medo de perder o que temos para ganhar outras coisas. Não tenha esse medo. Deus está disposto para te dar algo melhor. O que você vai perder, Ele vai te dar algo melhor. E pode te dar em dobro aquilo que você está para perder. Então, essa é a razão pela qual escrevi, para dizer que Deus é Salvador. Jesus é pessoal. Ele é meu amigo pessoal. Ele é meu amigo pessoal e Ele também quer que seja teu amigo pessoal. Que você diga, Deus é meu amigo pessoal. Amém. E uma coisa interessante que eu vi também aqui no livro, né, que você conta, é que, na verdade, você não queria contar e escrever, até porque tinha receios, né, de revelar toda a sua história. Mas Deus, ele armou algumas situações, né, que o levaram a escrever, né? E uma delas, acho que cabe até uma gratidão aqui, né? O irmão Manassés Queiroz, ele foi o primeiro aí a registrar em vídeo a sua história, né? Aí em Angola mesmo, lá em Angola. E aí, quando eu publiquei em meu canal, a coisa acabou se tornando bem mais conhecida, né? E você diz que, então, essa pressão, entre aspas, né? O levou a contar, a escrever o livro. Bom, então fica aqui, né, o convite, mais uma vez. Aqui tem na tela o link para vocês. E no Instagram do irmão Gabriel, @Gabriel, Estevão, Angola, você encontra o link na bio para adquirir o livro Resgatado do Reino das Trevas. A pessoa que for sorteada, aí no chat, nós vamos enviar então um livro para ela. Ela deve depois nos contatar por este e-mail aqui, ó, decifradoresadv@gmail.com, mas eu vou colocar também no cartaz que nós publicaremos no Instagram do irmão Estevão, do Gabriel Estevão, e no meu também. Amanhã, no máximo segunda-feira, estará lá o cartaz com o nome da pessoa sorteada e este e-mail aqui, para o qual ela deve enviar seus dados, rua, bairro, CEP, cidade, e dizer ali no e-mail: eu ganhei o livro do irmão Gabriel Estevão, tá bom? E você vai receber em casa, então, esse livro maravilhoso para edificar a sua vida. Irmão Gabriel, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui dessa conversa em meu canal. Eu espero em Deus que tudo que foi dito aqui seja para a honra dele e para a bênção de muitas pessoas que assistiram
e que vão assistir a gravação ainda. Eu gostaria que você encerrasse a nossa conversa com uma oração. Pode ser? Amém. Vamos fazer. Vamos falar com o Pai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor também, louvado e exaltado seja teu nome. Muito obrigado, Pai, por ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário e para ressuscitar também, e que se tornou nosso sumo sacerdote, como está escrito na tua palavra. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é real para nós. Senhor Jesus, nas tuas mãos entregamos as nossas vidas e a vida de todas as pessoas que estão acompanhando esta live, que estão acompanhando este vídeo, para que o Espírito Santo fale nessas pessoas. E principalmente aqueles que têm desejo dentro dos seus corações, dizem: Senhor, ajuda-me. Senhor Jesus, salva-me. O teu Santo Espírito continue a trabalhar na vida destas pessoas, a fim de que possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E manifeste a sua libertação. Manifeste a sua maravilhosa graça libertadora. Isso é que pedimos, na graça e nos méritos do Senhor Jesus Cristo, que não se faça como nós queremos, mas faça, Senhor, segundo a tua vontade. São as bênçãos que lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Irmão Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por este livro, por esta obra, né, que engrandece o poder de Deus, que ela alcance muitas pessoas e seja uma bênção na vida dessas pessoas, tá bom? E que ele continue abençoando a sua vida, também a sua esposa, né, a Iracelma, sua família, seus estudos aí na Zâmbia, que tudo isso seja realmente para o seu crescimento e para a ampliação da sua influência, do seu testemunho entre as nações, tá bom? Um grande abraço aí para você e para você que nos acompanhou também. Que Deus abençoe a sua vida, não se esqueça, não importa onde você esteja, que tipo de armadilha ou que tipo de grilhão que está ali prendendo, Deus tem o poder para libertar você. Clame pela libertação. Clame por Cristo, aquele mesmo Cristo que salvou, libertou o Gabriel, aquele mesmo Cristo que me salvou, que me libertou, é o Deus que está aí à sua disposição para libertá-lo também, para lhe oferecer um caminho de paz, de felicidade real e de uma vida eterna. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.